Olá, queridos, muito bom dia! Que Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando mais um dia de mentoria espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Tenho por certo de que a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz da parte do Senhor, alcançará o seu coração e você desenvolverá uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a um mundo adoecido e amedrontado. Que Deus abençoe a sua vida. O texto que vamos ler hoje se encontra na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 21. Marcos, capítulo 5 e versículo 21. Diz assim: após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou, apertando-o e empurrando-o. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por trás dele, tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para eu ficar boa. No momento em que a tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado e o Senhor quer saber quem te tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. E disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé. Agora está curada. Tenha uma vida abençoada e seja curada da sua doença. Enquanto ele falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entrando na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida, Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essas choradeiras sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas da casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai, a mãe das crianças e os seus companheiros, entrou no quarto da menina, segurando na mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. E ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos. Os pais, obviamente, não continham alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou: deem a ela alguma coisa para comer. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Pai, nós somos o que Tua palavra diz que somos e nós temos o que Tua palavra diz que temos. E hoje, Senhor, corajosamente queremos ser ensinados por Tua palavra. Queremos ser tocados pela palavra que nos cura, pela palavra que nos liberta, pela palavra que nos transforma.
Que venhamos, ó meu Deus, ter, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor deseja. E que a nossa vida espiritual não seja mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje a nossa fala, a minha conversa com vocês é sobre fé. Em um mundo onde as pessoas estão olhando tanto para elas mesmas, elas pensam, e aí eu já começo a dizer, fé não é pensamento positivo. Porque não tinha como ter pensamento positivo, nesse caso, onde uma mulher estava doente já há 12 anos. Ela estava enferma de uma hemorragia. Você já parou para pensar, principalmente as mulheres que estão me assistindo, o que é um fluxo menstrual de 12 anos contínuo? Aquela mulher estava magérrima. Os médicos, a medicina da época, não fora capaz de curá-la, mas fora capaz de lapidar todos os seus bens. Além dela não possuir mais bens nenhum, além dela não possuir mais ninguém perto dela, porque segundo a lei, uma mulher na situação que ela se encontrava deveria ser tirada do convívio social. E ainda mais, segundo a lei, ela deveria ficar gritando para as pessoas: eu sou imunda, para que as pessoas não chegassem perto dela. E numa atitude de fé, eu acho que havia desespero, eu acho que havia incertezas, eu acho. Mas a fé dela foi maior do que a doença dela, a fé dela foi maior do que o desespero, a fé dela foi maior do que as incertezas. E a fé dela leva ela a uma ação. Esse texto fala de vários personagens, e esses personagens, todos eles têm envolvimento com o número 12. Quando aquela menina nasceu, aquela mulher estava adoecendo. A menina estava morrendo e a mulher também. Todos tinham o mesmo período de vida na situação que se encontrava. A Bíblia diz que ela disse: eu vou romper a multidão. E o que eu quero que você entenda é que a fé é algo que você tem na direção de Deus, que nasce de você ouvir a palavra de Deus e que te leva a caminhar para Deus. E aí difere do pensamento positivo, que é importante, que ajuda, mas que não pode ser comparado com a fé. A fé transcende, a fé se aprofunda na direção de Deus. O pensamento positivo é um paliativo da humanidade. Pense positivo, seja positivo. E isso é na tentativa, muitas vezes inconsciente, de substituir a necessidade que temos de desenvolver a nossa fé. E isso, às vezes nós vemos pessoas dizendo: eu tenho muita fé, eu só penso positivo. Não, muitas vezes aquele que tem fé vai ser uma pessoa muito realista. Você já pensou que aquela mulher do fluxo de sangue tivesse fé, tivesse pensamento positivo? Apenas um pensamento positivo, ela teria ficado em casa, ela teria dito: olha, se Deus quiser vai estar tudo certo. Ela teria ficado: não, os tratamentos vai dar certo. Talvez ela, pelo pensamento positivo dela, ela perdeu tudo que ela tinha.
E quando ela se viu naquela situação desesperadora, quando ela se viu numa situação irremediável, porque não havia mais remédios, nasceu no coração dela, ou foi apurada no coração dela, a fé. A fé que lhe levou a buscar Jesus. A fé que lhe levou a romper uma multidão, romper todas as normas sociais existentes que a impedia de estar no meio de uma multidão, romper até a sua deficiência, porque ela tinha uma deficiência. Imagina uma hemorragia por 12 anos, ela era magérrima, fraca, mas mesmo assim ela não olhou para suas limitações. Ela foi amparada, ela foi fortalecida pela fé que ela tinha, pois essa fé levou a ela uma confissão, essa fé levou a ela um quadro mental específico, ela conseguia ver o que ia acontecer. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Ela disse: se tão somente tocar na sua roupa, se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Talvez ela disse isso várias e várias vezes. Eu preciso romper a multidão, eu preciso abrir mão de todos os preconceitos que existem das pessoas em relação a mim, porque eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Somente Ele pode me curar. E aí ela vai rompendo a multidão, repetindo para ela mesma. Naquele mesmo dia, havia um pai que sua filha estava também muito doente. E ele rompe também a multidão. Muitas pessoas até dizem: olha, Jesus, ajuda ele porque ele é digno. E Jesus diz: fique calmo, homem, eu vou com você. Jesus refaz a rota, vai voltando para a casa de Jairo, uma multidão aperta, os discípulos tentam fazer um cordão de isolamento ali, mas não conseguem. A multidão está impulsionando Jesus nas ruas estreitas daquela cidade. O calor intenso, o barulho de gente conversando, todos ali vivendo suas próprias vidas, querendo ouvir uma palavra, querendo um milagre, querendo apenas ouvir e ver o que Jesus estava fazendo. E uma pessoa tinha se determinado: eu tocarei em Jesus, eu ficarei curado. Que Deus nos dê essa fé de ignorar toda a comoção social, todo o tumulto lá fora, todas as circunstâncias, ignorar aquilo que pode nos parar, decidir enfrentar os obstáculos que estão à frente, que nos impede de um relacionamento com Deus, romper a multidão e às vezes sem força, sendo empurrada para um lado, sendo empurrada para o outro e caminhando, pois dizia ela: se tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Uma fé que declara para si mesmo que não que Deus irá curá-la porque ela merece, mas ela acredita que Deus é tão lindo, tão poderoso, tão grandioso, que a simples proximidade com Ele fará milagres na minha vida. Eu não busco a Deus porque eu quero ser beneficiado. Eu busco a Deus porque eu amo, porque eu reconheço como Todo-Poderoso. E à medida que eu me aproximo dEle, e à medida que eu o toco em oração, em leitura, em jejum, à medida que eu me aproximo de Deus, eu sou tocado.
À medida que eu me aproximo de Deus, eu sou transformado. E ela vai, e ela consegue. Em dado momento, ela consegue romper a última pessoa e ela toca na orla do vestido de Jesus e imediatamente ela sente o seu corpo eletrizado com poder, aquela onda de glória, de unção, de presença de Deus, de cura, vem sobre ela. E ela sente que a hemorragia estancou, ela sente revigorada. Não dá tempo nem ela agradecer. Jesus para e diz assim: quem me tocou? Os discípulos: mas Jesus, como é que quem te tocou? Todos estão aqui nos apertando, numa multidão dessa, quem te tocou? Nem todos da multidão estão buscando o Senhor. Nem todos que andam dizendo que estão andando com Jesus estão buscando na mesma intensidade daqueles que têm fé. Não se enganem. Há um toque diferenciado, há uma decisão diferenciada. Estão muitos do lado do Senhor, são muitas palavras do Senhor, mas aqueles que o buscam, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me encontrarão. Aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Há uma busca de Deus consciente, poderosa, determinada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você está sem fé, você não buscou de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, acresce a minha fé, Senhor. E ela rompe, e Jesus para a multidão, ele diz: alguém me tocou, não como a multidão, não no vexame, não na ansiedade, não porque está querendo apenas estar aqui, não, alguém me tocou diferente. No meio dessa multidão, alguém me tocou com fé. No meio dessa multidão, alguém me tocou com fé, porque eu senti o poder saindo de mim. Eu consigo receber o poder de Deus, eu consigo tocar em Deus e receber dele o que ele tem para a minha vida, para me curar, para me abençoar, para me corrigir, para me transformar. Quando eu toco por fé, quando eu me aproximo por fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que busca a Deus creia de que Ele existe, de que Ele recompensa o que os busca, aqueles que o buscam. Aquela mulher, ela sai por fé. Do lado dela está aquele homem que sua filha está doente. Jesus olha para a mulher e diz assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, foi por causa da tua fé que tu recebeu de mim. Irmãos, a fé é esse fio de conexão entre a minha vida e o transcendente, e o divino, e Jesus. É essa fé que faz essa conexão. Amém? Então, quando ela determina que ela vai romper as dificuldades, quando ela determina que ela vai romper ali, ela vai romper, ela não vai se importar para as pessoas, para os obstáculos, para as convenções que diziam a respeito dela, não. E ela vai na direção de Jesus e ela é abençoada. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, tu estás curada, você arriscou tudo
pela fé. Ah, Deus, nos dá essa fé de arriscarmos tudo por ela. Nos dá essa fé, Senhor. Nos dá essa fé de superarmos as multidões. Nos dá essa fé. Nos dá essa fé de rompermos as disposições contrárias que têm ao nosso respeito, as palavras que dizem contra nós, porque existia uma palavra contra aquela mulher. Diziam que ela só podia sair se ela saísse gritando: eu sou imunda. Ela não ligou para isso, ela segue. As forças dela eram poucas, ela segue. A multidão a aperta, ela segue. Como é que está a sua fé em Deus hoje? Como é que está a sua fé no Senhor hoje? Você está se importando com a multidão, com o tumulto social, com as circunstâncias? Ou você está focado: eu vou tocar em Jesus? Na hora que ela recebe a notícia que ela está curada, a outra notícia ruim chega. Aquele homem, Jairo, disse: ele curou esta mulher, ele vai curar minha filha. E a notícia ruim chega: a tua filha morreu. Aquele homem tinha saído de casa pela cura da filha. Ele até vê o milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Mas ele recebe a notícia mais horrível que um pai pode receber. Não é natural os pais enterrarem seus filhos. Não é normal. Não é comum. Talvez no caminho do nosso milagre, talvez no caminho da nossa busca com Deus, as coisas piorem. Talvez depois que você decida ter fé e buscar a Jesus, as coisas piorem. Mas você tem que continuar. Porque Jesus diz para ele: tenha calma, meu filho, fique calmo. Eu vou, eu estou indo. Muitas pessoas vão dizer: não adianta mais você buscar a Deus, não adianta mais você orar por isso, não adianta, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te responder. Talvez as pessoas digam: para você não tem mais jeito. Mas se há fé no seu coração, se você já pediu para Deus fazer nascer a fé em você, porque a fé é um dom, Jesus vai dizer: não se preocupe, as notícias podem ser ruins, os seus pensamentos não pode estar até negativo, mas eu vou te dar fé, fica calmo, eu vou com você. No caminho da nossa oração, as coisas podem piorar, as notícias podem se tornar ruins. Viver com Deus não é oba-oba e só notícias boas. Viver com Deus é estar preparado. Porque a notícia pode ficar ruim de uma hora para outra, mas é a tua fé no Senhor, é a tua fé na palavra do Senhor. Quando Jesus disse: eu vou com você, Jairo só disse amém. Ele aceitou a vontade de Deus, porque ele tinha fé no coração. Fosse outra pessoa, teria dito: não, Senhor Jesus, não, já está tudo acabado mesmo, não, a menina já morreu, não há mais jeito. Eu não quero mais. Porque o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor não está vendo que eu estou aqui? O Senhor não está vendo que eu estou buscando? Simplesmente, ele não diz nada disso. Ele aceita. E Jesus chega na casa da menina, tira todo mundo que não está fazendo nada, gente que não está contribuindo. Então, uma oração de fé que você pode fazer é: Senhor, retira as pessoas erradas da minha vida, deixa só as pessoas certas. Retira essas pessoas que não contribuem, essas pessoas que delimitam a minha fé. No livro de Salmo, capítulo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Você quer desenvolver fé? Ande com pessoas que têm fé. Você quer desenvolver fé? Ouça a palavra de Deus. Jesus removeu todo mundo que estava lá, até os bem-intencionados. Aquele pessoal que tinha ido só para levar comida, até quem estava para ajudar, Jesus removeu. Fica os discípulos e a família. Há um milagre que Deus quer fazer só com os discípulos e a família. E aí Jesus traz cura, pega na mão daquela criança e diz: Talita cumi, levanta-te. Menina, levanta-te. E aquela menina levanta. E Jesus dê comida para ela, fortaleça a fé dela, fortaleça a vida dela. Jesus ressuscita e Jesus dá vida. E tudo isso em resposta à fé. Hoje, a minha decisão é: eu decido ter fé. Eu decido acreditar. Essa é a minha decisão. Eu decido acreditar. No meio de um mundo de incertezas, as notícias ruins chegam no meio da oração. Somos acometidos por tragédias. Eu decido crer. Eu decido ter fé. Eu decido acreditar. Eu decido acreditar. Eu decido viver essa vida de fé. Porque ela não olha para mim, o pensamento positivo olha para mim, o pensamento positivo olha para as minhas capacidades. É bom, é. Fé é transcendente. Fé olha para Deus. O pensamento positivo ele erra, porque ele diz que nós podemos tudo, que está tudo dentro de você. Não, nem tudo. Nem tudo. O pensamento positivo é limitado, porque ele deposita a confiança num ser limitado como nós. Mas nós somos potências, nós temos um potencial, mas somos limitados. Quer ver 3 limitações que você tem, que eu tenho? Tempo, espaço e vida. A nossa vida não é contínua. Nós somos limitados a tempo e nós somos limitados a espaço. Vida. Nós temos uma. Uma hora dessa você morre. E é uma decepção, é um escândalo ainda hoje. A morte. A morte ainda nos escandaliza. A morte é um inimigo. Como enfrentá-la? Com fé. Então, quando eu creio, quando eu decido acreditar, quando eu decido desenvolver fé, eu deposito isso no Senhor. Deus é eterno, Deus está em todo lugar e Deus é o Senhor do tempo. Amém? Deixa eu orar por você, para que a fé do Senhor, a fé que nasce do ouvir a palavra de Deus. Você não vai ter fé repetindo palavras positivas. Você não vai ter fé se cercando de livros de autoajuda. Você vai ter fé repetindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação de Cristo. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, seu Filho, fé no Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Fé, eu decido acreditar. Essa é a minha decisão. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, nesse dia, tomamos a decisão, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como o Jairo, que tomou aquele caminho. Ambos buscavam por fé e ambos foram alcançados dentro da fé que possuía, segundo o teu poder, segundo as tuas riquezas em glória. Faça-se isso em nossas vidas,
que tenhamos também essa mesma disposição de te buscar para além das circunstâncias, ignorando as multidões, enfrentando os obstáculos que existem, sem perdermos a perspectiva de que Tu és Deus, de que Tu és soberano e de que Tu és o nosso Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor, porque por meio do Senhor, todas as coisas foram criadas. Por Ele, para Ele e por meio dEle, do Senhor, todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que haja fé em seu coração, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Decida crer, decida acreditar. Amém, queridos? Deus abençoe. Posta nas redes sociais, eu decido crer. Marca o Instagram da igreja e vamos juntos nessa jornada. Se você não ouviu todos os vídeos, volta, tem os vídeos salvos, ou aqui no meu Insta, ou no YouTube, ou no Instagram. Instagram, Facebook e YouTube. Assiste todos. Não deixe que a palavra de Deus seja secundária na sua vida. A torne uma das coisas principais, a prioridade, porque o homem não vive sem ela. Que Deus abençoe e que nos conceda uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a este mundo adoecido e amedrontado. Deus abençoe a sua vida. Shalom, graça e paz.